Olá, gurias! Tudo bem? Vamos iniciar então 2023 com um novo episódio do Gurias Podcast. Hoje estamos aqui com uma super convidada, né? Com a Dida. Prazer, Dida, te receber. Prazer, gratidão pelo convite, Aline. Fiquei muito feliz e que honra iniciar 2023 já com o primeiro episódio do... Arrasando, né? Arrasando. Então, iniciando, né, esse novo ano, desejando para vocês muita luz, muito amor, muita prosperidade, muita motivação para seguir os caminhos de vocês, né? Então a Dida, ela vem para simbolizar esse nosso desejo, Dida. A gente vê em ti toda essa tua essência, toda essa tua originalidade, essa tua vontade de viver uma vida boa, tranquila, bem, alegre, apesar das dificuldades que todas temos, né? Sim. De seguir a vida olhando pro lado bom da vida. Exatamente. Né? É como tem uma imagem até que muito conhecida, né? De um menininho no ônibus. E do lado direito tem uma montanha e do lado esquerdo tem uma paisagem linda, maravilhosa. A vida é assim, né? A gente vive dentro de um ônibus e tu tem a escolha de ficar olhando para a montanha e só ver pedras e paisagem nenhuma. Ou olhar para o lado oposto e enxergar tanta coisa linda, né? A vida da gente é uma vida de escolha e eu escolho todo dia, sempre que possível, porque humanamente às vezes a gente tá um pouquinho mais triste, um pouquinho mais para baixo, e é normal. Mas sempre que possível eu tento estar assim, alegre. Olhar pro lado bom da vida. Tu que vê, né, Aline, na academia todo dia. Eu conheci a pessoa Dida das redes sociais, que nem eu estava comentando com ela desde 2013, através de uma amiga, uma ex-colega minha, que falava muito na Dida, o quanto a Dida ela é espontânea nas tuas atitudes, no teu modo de viver, no teu modo de encarar né, a tua vida. Então, assim, desde lá, né, eu te seguia, te acompanhava e realmente, assim, né, convivendo com a Dida na academia, meu Deus, ela é muito espontânea, Pode ver que eu sou bem né? ali vamos aproveitar para fazer uma crítica. É real ou não é real, Aline? É impressionante, né, e vem muito, assim, coincide muito com o que a gente conversa, nessa coisa que quem faz o que gosta é criança, né, o adulto ele tem que fazer o que tem que fazer, Claro. né, para viver o que quer viver. E escolher, né, como quer viver. Escolher como quer viver, mas tem coisas para serem feitas, para serem encaradas, para serem vividas e a gente escolhe de que modo que a gente encara, né, a vida. E isso ajuda muito, né? Porque a reclamação não vai ter trazer solução. Não. Eu brinco que de vez em quando baixa lá em casa, né? Tipo, a gente dá uma surtadinha, assim, aquela correria e rotina. Eu, por exemplo, não gosto de bagunça, eu gosto de ter o controle, né, pessoal? A gente tem que ter controle. Eu respiro, solto, tá tudo bem, né? A gente não vai conseguir controlar tudo sempre. Tem que priorizar o que tu tem de demanda ali de mais importante e vai fazendo e vai vivendo, como a gente fala, né? Com certeza. Não tem mistério nenhum. A gente que complica a vida, né? É verdade. Tem que ser um pouco mais positivo. Pessoal, a Dida, quando eu convidei ela pra vir nos na entrevista, ela me disse, não quero roteiro, eu quero uma conversa bem natural, sem nada determinado, né, uma conversa. Então, a nossa entrevista vai ser, na real, uma conversa com um chimarrãozinho na mão. Adoro misturar com chimarrão, né? Então, eu montei algo aqui só pra mim, né, e contando alguns tópicos contigo, né, mas realmente, assim, essa tua essência, realmente a gente vê que vai ser uma conversa muito de boa, muito tranquila. Sabe por que te sugeri, na verdade, né, não ter roteiro? Porque quando eu comecei a trabalhar como comunicadora, né, eu chego na empresa às vezes e eu sempre digo, né, eu trabalho assim, bem espontânea e tudo mais. E geralmente as pessoas quando vão postar, principalmente relacionado a trabalho, né, querem algo mais sério e tudo mais. Então quando me contratam, eu já deduzo que a pessoa já me segue, ela já sabe como eu faço, né. Tento ser bem espontânea, comunicar a forma como eu vejo, ou às vezes que os próprios seguidores mandam ali, então eu já tento ir por essa linha. Mas eu não consigo fazer um roteiro, sabe? Se tu ficar muito presa. Tu tem um comércio, tem uma loja, tu quer que eu comunique pra ti. Se tu me passar Dida, eu quero que tu faça assim assado, não vai sair legal. Não vai porque eu não consigo me engessar. E daí quando eu solto, assim, flui. Então, quando tu convidou de eu vou, mas não faço roteiro. Vamos começar iniciando, né? Falando com a Edilene Dutra Maciel Dutra. Agora sou uma senhora casada. Ai, né? Olha só. Edilene Dutra Possamay. Viu? Depois de 9 anos o marido parou de me engambelar, gente. Mas tu mantém o Dida Dutra. Mantenho porque, eu brinco, né? Quando ele falou em casamento, porque até então eu não tinha pretensão de casar, ele também não, e a gente viveu super bem assim, né? Quase 9 anos.
Quando ele falou em casar, ele me perguntou, tu vai colocar meu sobrenome? Eu pensei, vou pensar. E como ele sabe que eu brinco, mas às vezes eu falo sério, ele ficou assim, será que ela vai colocar, né? No dia que a gente casou, lá no altar, bonitinho, aí o cerimonialista lá... Foi em outubro de 2022, Outubro agora, bem recente. Bem recente. Bem recente. Ele, em razão do matrimônio, a noiva irá aderir ao sobrenome do noivo. E ele me olhou assim e pensou, sério? E eu dei uma risadinha só hoje. Então, né, é óbvio que eu ia pegar o sobrenome dele, que a gente tá unindo ali nossas famílias, nosso clã, nosso sistema. Então, com certeza que eu iria pegar. Mas depois de 9 anos me deixou esperando, eu ia botar um medinho, né? Eu ia deixar aquela insegurança, assim. Então, ficou Edilene Dutra Possamay, porém o Dida Dutra, ele já existia. Ele é o teu nome artístico, teu nome de trabalho, Menina, né? não me lembro quando que foi que alguém me batizou. Benza a Deus, se alguém aí lembra quem foi que me deu esse apelido, me manda, porque foi assim, ó. Eu lembro de 12 anos, 11, 12 anos de idade, começou a ser Dida Dutra. Antes era Cisco, né, meu apelido, porque eu era muito magrinha. E daí alguém, um abençoado nesta vida, me chamou de Dida. E foi em função da Copa, tu lembra do goleiro? Do Dida. Eu não sei, gente, eu não sei qual é a semelhança, né? Mas eu lembro que foi por causa disso. Ficou Dida. E todo o comércio que eu trabalhei em São Borja, se tu perguntar e tu conhece a Edilene, não, Edilene não. Agora, se tu falar e a Dida, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Então ficou, e daí eu não quis mudar nem no meu perfil, porque já é uma marca minha. Claro. É a minha marca pessoal, o Dida Dutra. Então é a minha forma de me apresentar, né? Ficou o Dida Dutra. E o marido... E deve ser algo muito satisfatório, né, Dida? Tu ter a tua marca, o teu nome. É o meu nome, exatamente. E daí eu falei pra ele, disse, olha, por razão disso, quando tu chegou, a Dida Dutra já existia. Então eu disse, por razão disso eu não vou mudar, mas adotei ali o sobrenome dele, né? Claro. Com muito amor e carinho, mas a minha marca pessoal, ela é Dida Dutra. Ah, que legal. Tu é natural de São Borja, Dida? Não. Da onde que tu é? Eu sou importada. Ah, importada? Da onde? Eu sou importada de Santo Antônio das Missões, gente. Santo Antônio, terra das mulheres bonitas, falam, né? E brava. Sou natural de Santo Antônio. Eu não sabia. Natural de Santo Antônio, Que e os teus pais, a Claudete e o Milton? Isso, os meus pais moram lá ainda. Moram lá, os dois moram lá. Mas eu moro aqui já tem uns 19 anos, eu acho. Olha, e tu veio pra cá? Na verdade é uma longa história, né? Eu saí de casa com 14 anos. Bem pequena, bem jovem. Uhum. Saí de casa, por razões familiares, assim, tudo mais. E eu sempre digo, né? Não tem como eu não ser positiva. Porque por sair de casa tão jovem e tudo mais, eu poderia pensar assim, me vitimizar na vida, digamos. E não, eu encarei assim, de certa forma doeu, foi bem difícil e tudo mais, mas eu encarei como uma grande oportunidade. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu saí de Santo Antônio com 14 e fui morar com um tio em Porto Alegre, Guaíba, né? Morei com ele um tempo. E de Guaíba eu vim para São Borja. E quando eu cheguei em São Borja, eu até cheguei embora novamente em determinadas épocas, assim, Bento, Caxias. Mas não adianta. O ditado que falam que quem bebe da água do Uruguai daqui não sai, deve ser verdade. Porque eu acabei sempre... Eu ia e voltava para São Borja. E por questões também de trabalho e tudo mais, eu acabei ficando um pouco conhecida e fui ficando. Então, eu fui montando a minha vida aqui e gosto daqui, sabe? Não me vejo indo embora. A não ser que seja para o exterior, né? Daí a gente suporta essa dorzinha de ter que ir embora de São Borja. Vai que a fama te leve, né? Vai que a fama... Eu estou aberta a tudo que o universo tem para me oferecer, né? Eu sempre digo isso. Eu acordo de manhã e pergunto. Quais são as possibilidades que eu tenho para hoje? Me mostra, me traz... Porque se tu acabar limitando, não tem como, né? Eu deixo bem aberto a tudo, assim, ó. Tudo na minha vida é bem aberto. Eu sempre brinco. É o melhor que tem pra mim, aquilo que vai me acrescentar, que vai me trazer oportunidades de crescimento e aprendizado. E que aonde eu for, aonde eu esteja, que também seja assim, né? Que esteja sempre aberta. Sempre aberta pra melhorar, elevar. E assim a gente vai indo. Que legal. E o que tu lembra da tua infância? Eu te perguntei sobre irmãos, né? Tu me disse tem uma penca de irmãos. Eu tenho uma penca. O pai, homem bonito em cidade pequena, é problema. Meu pai é bonitão até hoje, né? Um gato. Olha, sim, mas tu é linda, né? Quem quiser olhar lá nos meus vídeos do casamento. Ai, obrigada, amiga. O pai é um gatão. E daí, o meu pai, por parte de pai, eu tenho, eu acho, uns 7, 8 irmãos.
Olha, uma Galetedo turma. também. Outra menina, eu e outra menina. E o resto tudo homem. Aí já pensa, né? As mulheradas se estapeavam pelos irmãos. Tudo lindo, maravilhoso. E por parte de mãe, eu tenho uma irmã. Olha, que inclusive legal. agora mora em São Borja. Então eu tenho um monte de irmãos, assim, ó. Mas com os irmãos do pai, por parte do pai, eu não cresci com eles, eu não convivi com eles, porque são filhos de mães diferentes. Claro. Mas parece, assim, que quando a gente se encontra, parece que a gente se criou todo mundo junto. Porque é uma harmonia muito grande. Tem bastante afeição todo pelo mundo se outro. respeita, assim, sabe? É um carinho que a gente sente um pelo outro incrível. E um afeto mesmo muito grande. E pela parte de mãe, então, da mana, nossa, né? Enorme. Irmão mesmo, a gente não teve aquela função de morar junto e tudo mais, mas é um relacionamento muito gostoso, muito bom. Meus irmãos são uns presentes na minha vida. Que legal, olha só. E o que tu lembra lá da tua infância com eles? Da minha infância. O que tu tem de lembranças? Eu tenho mais lembranças com a Mana, né? Porque foi com a Mana que eu morei mais tempo, assim. Que idade que ela tem? A Mana tem... Eu vou fazer 33 sexta, tá, gente? Quem quiser mandar os parabéns lá. A Mana tem 23. 23. Eu lembro da minha infância brincando de boneca com ela. Quer dizer, a boneca era ela, né? Era ela, Era sim. ela. E daí quando a mãe ganhou a Mana, a mãe chegou em casa, a mãe ganhou ela aqui em São Borja. Chegou em casa e eu fui olhar, né? Porque eu não tinha contato com um bebezinho pequeno. Eu fui olhar como é que era, bem pequenininha. Tá, adorei, achei o máximo. Na primeira noite, ela já chorou a noite inteira. Tá, né? Dormi e tal, mal, mas dormi. Na segunda noite, de novo. Na terceira noite dela chorando, eu entrei no quarto já indignadíssima. Curiosa. E disse pra mãe, põe essa guria no roupeiro. E a mãe me olhou e disse assim, como assim? Não, porque sabe aquela minha boneca que chora e que daí quando tu não consegue tirar a pilha, tu põe no roupeiro, debaixo dos cobertores? Põe ela debaixo dos cobertores. E até hoje a gente fala sobre isso. E daí minha irmã me fala, né? Já começou a tentar, né? A tentar contra a irmã cedo. E eu tipo, também 3 dias sem dormir, a guria berrando dia e noite, né? E a paciência, E a paciência. E aí a gente brinca com isso, né? E depois que ela foi crescendo, 6 mesinhos pra fora, né? Peguei pra mim. Peguei pra mim. Eu brinco, né? Que pelo sistêmico, a gente sabe, né? Que irmãos são feitos para brincar. Irmão, a gente só brinca, não tem responsabilidade nenhuma sobre irmãos, né? Mas ela foi incrível, assim, porque quando ela era pequenininha, ela era meu brinquedo, digamos, era minha boneca. Eu brincava o dia inteiro com ela. Eu andava com ela na calçada da frente do vizinho, assim, empurrando. E imagina o apego dela contigo. A gente é muito grudada, assim. Como que é o nome dela? Viviane. Viviane, olha só. Me deu um maior presente, né, de 2022, um sobrinho, coisa mais amada. Olha, que legal. E hoje ela mora aqui, então? Mora aqui. Que joia. Também teve a sorte de conhecer uma pessoa muito abençoada, maravilhosa, né? É aquela coisa, eu dizia pra ela, antes dela casar, eu dizia, escolhe o que tu quer pra tua vida. Escolhe o tipo de homem, descreve ele pra Deus. O Ricardo foi assim, né? Praticamente o Ricardo foi uma carta que eu mandei pra Deus. Porque depois de tantos relacionamentos e tudo mais, que eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, tanto de relacionamento quanto profissional, amizade, porque a vida da gente é uma construção, né? Com certeza. É uma construção de tudo que tu viveu, de todas as pessoas que cruzaram por ti, de todas as vivências que tu teve. Mas o Ricardo, guria, eu juro, assim, ó, é nítido. A noite que eu deitei pra dormir, e eu não conseguia dormir. Eu tinha passado por um relacionamento e eu fiquei com uma ansiedade, assim. E daí eu sentei na cama de novo. A louca, né? Sentei na cama e comecei a conversar com Deus. De uma maneira tão forte, tão clara, que não teve erro. Eu descrevi o Ricardo inteirinho nessa noite. Eu pedi pra Deus, eu queria um homem que fosse paciencioso, que fosse calmo, porque eu sou 220, né, gente? 220. E pra conviver com uma pessoa como eu, intensa, porque eu sou intensa... Quando eu tô brava, tu vê a 2 quilômetros de distância que eu não tô legal. E quando eu tô feliz, eu tô sempre muito transbordando. E daí eu pensei, eu quero uma pessoa que seja calma, companheira. E descrevi ele. Quando ele chegou na minha vida, o que eu fiz? Eu não queria. Claro, porque eu pensava assim, não, eu não vou ficar me iludindo esses guri, né? Então, eu só me iludir, depois me deixam rodando. E aí eu fui conhecendo ele, a gente passou por um processo de amizade, né? Fui conhecendo ele e eu fui, cada dia que passava, assim, eu olhava pra ele e pensava, né? Será que ele tá... Será que... Porque a gente tem essa tendência de construir um personagem, né? Principalmente nesse namoro. E daí eu já larguei todos meus defeitos pra ele. Eu digo, tu quer? É assim. Tá. Eu digo, duvido que aguente.
E foi, guria. E ele assim, ó, abençoado. Graças a Deus, uma pessoa maravilhosa. Tu me contou que foi colega dele, né? Foi colega dele. Não tô mentindo. Tô mentindo? Não, uma paz. Uma paz. Assim, uma tranquilidade. E agora né? estamos blogueirando junto, né? Pois que show, né? Eu achei fantástico, porque eu me lembro do Ricardo, dentista. Né? Eu me lembro de ti trabalhando com ele, né? Todo mundo acha que eu era secretária e virei a esposa do dentista, viu? Só que bandidagem. Foi ao contrário, gente. Tá? Eu era namorada dele e daí virei secretária. O vozinho dele, o vovô falava que agora essas meninas engravidam sem casar, que no caso era eu. E daí ele tinha na cabeça dele que eu era secretária e daí a gente casou, sabe? Mas não, a gente namorou um tempo e depois eu fui trabalhar com ele. Uma época muito boa também. Hoje ele já fez uma transição de carreira, já é sucesso em outra área. Que legal, fiquei muito feliz de saber. Então vocês estão no caminho certo, assim, né? Porque vocês têm essa espontaneidade, ele tem o jeito dele, mais reservado, mas ele tá ficando que nem tu, né? Porque a Orly já perdeu a vergonha das câmeras depois também, do Rios do sex shopping, ele tá ficando igual eu. Não, e daí eu vou comprando ele, né? Antes daquele Rios eu levei pra comer uma picanha. Ai, eu digo, para, amor, vamos comer uma picanha. Uma picanha, molho gorgonzola. Ele já achou estranho. Depois eu digo, olha, a gente tem um Rios pra fazer. Como que não quer nada? A gente tem um Rios pra fazer. Do que eu? Não sex shopping. Guria te toca. E ele, ai meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu digo, pra começar, tira a roupa. Tapei o homem do chantilly, deu. Não, mas ele é muito parceiro. Muito parceiro. Ai, e falta homem no mercado, né? Eu sempre digo, quando me mandam no Instagram, tem muita gente que quer trabalhar comunicando digitalmente, né? Empresas, produtos, serviços, ou a própria imagem. E daí me mandam, como que eu começo? A primeira coisa pra te começar é tu começar mostrando o teu dia a dia, se tu quer trabalhar como influenciador, como comunicador. Eu, na verdade, não tinha nem pretensão, né? Mas foi acontecendo. E essa espontaneidade e essa parceria que o Ricardo me dá dentro do Instagram é muito bom, porque falta homem no mercado digital. Verdade. Se tu olhar, a maioria são mulheres. E é interessante quando o casal assume, né, esse papel. Porque tem o lado masculino, feminino dentro da casa. O teu marido, por exemplo, em quem que ele vai se inspirar? Ele precisa de uma figura masculina para se inspirar. Daí eu falei pra ele treina, tudo mais. Digo, posta teu treino, faz foto. Eu brinco com ele, né? As gurias querem TV. Então, tipo assim, posta, tem que se mostrar. Hoje em dia é tudo digital, né? Não tem. A tendência, quem não viveu digital daqui pra frente, acaba perdendo uma identidade, porque hoje a gente tem identidade. Tu conhece alguém, a primeira também, coisa né? que tu vai fazer é o quê? Vai no Facebook. Ou vai no Instagram pesquisar. Claro, tu vai pras redes pra saber um pouquinho mais daquela pessoa. Claro, com certeza. Então hoje não é mais só a carteira de identidade, o CPF, né? A tua CNH, hoje tu tem as tuas redes sociais. Claro. E por isso tem que ter tanto cuidado. E como é que tu iniciou, Dida? Tu tá cursando Direito, né? Tu iniciou Direito em 2020? 2019 eu acho que eu passei no Enem e 2020 eu iniciei. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Ficamos quase 3 semestres só no remoto. É um curso maravilhoso, né? Eu faço aqui na Unipampa, inclusive, uma instituição maravilhosa, né? Federal. Outra coisa que eu pedi pra Deus. Com 28... Gente, assim, ó, eu passei por uma crise existencial agora na virada de 22 para 23. E eu percebi que a minha vida toda eu sempre falei muito sobre Deus. Não sou aquela pessoa católica. Hoje me identifico muito mais com o espiritismo, espiritualismo, sabe? Mas Deus, pra mim, ele não tem religião, não tem templo. Deus, pra mim, é o universo. Deus, é o universo, é tudo. Ele é onipotente, né? Exato. Ele tá em todos os lugares. Então, tipo, eu percebi que eu tava, de certa forma, me perdendo de mim mesma. E é bem comum isso. A gente precisa de um estado de presença muito grande na vida pra te não falhar. Às vezes, por falta de presença, a gente peca em pequenos detalhes com a família, com os amigos, no trabalho. E eu me senti frustrada, de certa forma, em alguma coisa que eu não sabia o que era. E daí, na virada desse ano, agora, eu comecei a ficar cada vez menos presente no Instagram. E toda vez que eu aparecia, parecia que era algo forçado. Pra mim, parecia que era algo forçado. E eu pensei, o que tem aí? Fui me autoanalisar, fui fazer uma imersão em mim mesma e identifiquei, sabe, que eu acho que eu tava esquecendo um pouco de passar a palavra, falar sobre Deus e mostrar o quanto Deus me mudou e mudou a minha vida, sabe? Porque eu acredito muito que foi meu positivismo,
minha Que sempre te levou energia, adiante. isso. Mas também aquela fé que eu tinha de melhorar. E sempre eu digo, se eu fizer algo de errado, se eu fizer alguma coisa de errado, eu sempre tenho consciência disso. Geralmente eu tenho a tendência a me desculpar. Se eu não consigo me desculpar, pelo menos eu não erro de novo. Mas Deus, pra mim, foi perfeito. Quando eu pensei em fazer um curso, que o Ricardo disse que é uma afirmação social, né? Ele me disse pra mim, não precisa estudar, pra quê? Não dessa forma, mas tipo, não ter cobra pra estudar. Claro. A Marina é pequena, tinha 2 anos, Tinha né? 2 anos. Não, agora não precisa, né? Relaxa. E eu quero. E daí ele falou, pra uma validação social, né? E no fundo eu acho que era realmente, porque eu me sentia frustrada no sentido, às vezes, que algum evento, alguma coisa, tu é formado em odonto, né? E tu? É formado em quê? Eu me sentia um pouquinho menor, assim, né? Hoje já superei isso. Mas não é porque eu superei que eu vou abandonar o curso, né? Claro. Mas eu parei. Porque conhecimento é conhecimento, Exatamente. né, Gida? Tu Ninguém vai tira levar pra pra vida todos toda. os ambientes da tua vida, pra todas as situações. Relacionamento, networking que a gente faz. Então, é maravilhoso. E daí eu falei pra Deus assim... É algo que ninguém vai te tirar. Nunca. E eu falei, eu quero estudar. E eu vou começar a estudar agora e vou passar no Enem, eu vou fazer uma faculdade federal. Só que eu não tinha determinado para Deus que curso era. E aí, assim, comecei. Comprei uns cursinhos com uns meninos lá de Minas Gerais. Nem conhecia, né? Entrei no Instagram. Redação nota 1000, acho que era. Comprei, porque eu era péssima em redação. Acho que hoje sou de novo, porque, né, acaba que a gente vai... A redação, ela é um molde pronto, a redação do Enem. Verdade. A redação do Enem, ela é um molde pronto. Tu tem que atingir as metas que eles te pedem ali. Pode ser a pessoa escrever super bem, ter um conhecimento gigante. Tu não vai, se tu não tem atingir... que caber naquela forminha deles. E eu pensei, não, vou começar por aí, né? Fiz o cursinho, tirei 880 na redação. Imagina. Foi o que me salvou, né? Porque o curso de Direito, ele tem uma nota de corte bem alta. Então, fiz a redação, tirei uma nota boa, consegui entrar. Só que daí, antes de eu ver meu resultado do Enem, eu ia fazer farmácia em Santiago. Bem louca. Porque eu trabalhei em farmácia, me identifico, tudo mais. Depois eu ia fazer farmácia. Só que às vezes os planos da gente não são os mesmos planos de Deus, né? E uma amiga chegou e disse assim, Dida, tu vai fazer farmácia, tu vai viajar, tu vai deixar a Maria, tu vai deixar o Ricardo, tu vai ter que sair 4 horas da tarde, voltar 1 hora da manhã. Isso quando não quebrar o ônibus. Eu pensei, meu Deus, e agora, Derek? Aí ela me disse, por que tu não faz direito na Unipampa? E aí a gente conta um detalhezinho, né, que nunca cuspa pra cima porque cai na boca. Conheci um menino jovem, adolescente, né, e o menino cursava direito, tava se formando. E o que eu disse pra ele? Não, eu não namoro com advogado. Vocês são muito articulado, muito labioso, vai me engambelar, não vou querer. O primeiro a me mandar parabéns foi o guri. Eu digo, querido, né? Pois é, né? As voltas que a vida dá. Fui fazer direito. Aí me inscrevi. Botei na cabeça que ia passar em direito. Por ser um curso bom, tudo mais, me empolguei, comecei a estudar para oficial de justiça. E é um curso muito concorrido, né? Muito concorrido. Muito concorrido. Não abre vaga, tipo, de desistência. Não sobra vaga. Não. E aí eu pensei, né, vou cursar direito e já engatei ali com a pandemia, que não tinha aula, pensei, vou fazer um cursinho. Comecei a estudar para o OJ. Estudei, acho que uns 8 meses e não saiu o concurso por causa da função da pandemia. E aí já tava aquela insegurança em ser em relação a nível médio ou nível superior, que acabou que agora é superior, né? E aí não foi perdido. Tudo que eu estudei no cursinho para oficial de justiça eu usei na faculdade, né? Aí, ali eu comecei a me ver dentro da área do direito. Aí eu queria concurso público, né? Comecei a estudar até o início do ano passado, eu tava civil, queria concurso público. Só que daí de novo entra Deus na vida da gente. Pois me conta, como é que tu entra pro digital e com tanta força aí assim? Que tá. Porque assim, eu conversando com a Tanilze um dia lá na academia, ela disse... Tanilze, maravilhosa! Cabeleleima, Leila, Tanilze. Então, assim, ela me dizendo, Aline, a Dida foi muito espontâneo, foi muito rápido. Tu deu um boom nas redes muito rápido. Mas assim, eu me lembro, né, daí de quando eu ter conhecido essa tua... E eu não lembro de ti. Dessa tua essência, eu sempre fui muito observadora. O que eu comento com as gurias aqui, eu observo muito as pessoas de longe, entende? Eu busco aprender observando as pessoas, sabe? Então, assim, eu sempre te observei. Tu trabalhou em comércio antes. A vida toda fui vendedora. Sim, imagina, com toda essa comunicação. Corre assim em mim essa veia, sabe? Eu adoro vender. Tanto é que se eu pego condicional para as parceiras...
Tá lá em casa, eu já vou lá na frente, tem a Fabielle, a doutora Fabielle Bonotto, que atende lá no consultório do Ricardo. Fábio, olha que lindo, eu já saio vendendo ali. Imagina. Sabe, tipo, eu já saio mostrando, eu vai comerciante. Eu gosto, sabe, eu me vejo muito assim, ó. Olha E daí tu me só. pergunta como que eu comecei, Como né? é que inicia? Eu iniciei desde que eu botei os pés em São Borja, eu acho. Porque essa a minha imagem... Tu sempre teve um grupo muito grande de amizades, né? Na verdade até que conhecia não, assim, muita gente. Mas eu me relaciono conhecia. muito bem com as pessoas, sabe? Eu acho que eu tenho uma facilidade. Por exemplo, se eu chegar num local e tu tiver, numa festa, qualquer lugar assim, tu tiver lá, eu vou puxar um assunto contigo de alguma forma, eu vou acabar conversando sobre algum produto, sobre o evento que a gente tá, alguma coisa eu vou conversar. Eu não sei ficar quieta. Eu acho que dá pra perceber, né? Então eu comunico muito fácil com as pessoas. E quando eu comecei a trabalhar em São Borja, por trabalhar no comércio sempre, farmácia, loja, eu trabalhei em empresas incríveis que me ajudaram a formar o que eu sou hoje. A minha primeira chefe, que foi a Viviane Áustria, dona da Brix, não sei se tu lembra. Olha, sim, lembro. Aquela loja ali que hoje é a Blessed, né? Uhum. Então, a Viviane, eu devo muito a ela, esse meu lado espontâneo. Olha. Porque eu não era assim. Eu conto, ninguém acredita, mas é verdade. Eu não era assim. Eu não era falante, eu não era dada, eu não era espontânea. Eu era meio que um bichinho, assim, sabe? Devido às coisas, eu acho que a gente vai criando na cabeça as crenças e tudo mais. Os medos, as vergonhas, né? Imagina, uma criança, né? Eu comecei a trabalhar com ela com 18, 19 anos, eu acho. Imagina, Nem isso, eu acho. Então eu era bem novinha. E aí ela me disse assim, Dida, vou te dar um conselho. Muito amada, ela muito querida, sabe? Vou te dar um conselho e eu vou precisar viajar, fazer compras e tu vai ter que ficar na loja. Então assim, ó, conversa, perde teu medo de falar, te relaciona com as pessoas de fora, porque são elas que vão vir até a loja nos comprar. Sempre que tu tiver parada, acha algo pra te fazer. Foi me modelando, sabe? E ela me modelou tão bem. Gente, ela ficou furiosa, né? Não deu 6 meses, eu saí da loja. Claro que daí o que acontece? As amigas lojistas dela, né? Iam me vendo, e daí ia saindo, ia indo pra outra, ia pipocando. Então, eu fui construindo a minha identidade da Dida no comércio. Sabe? Na MB, na farmácias. Eu brinco que eu adoro veiaredo, né? É o público que eu mais me identifico. Claro, me dou bem com todo mundo, mas os meus veiaredo, tu gosta? Eu gosto, eu me identifico, eu acho que a troca com eles é muito grande. É fantástico. Sabe? É uma entrega diferente que eles dão pra gente. É verdade. Então na MB também. Eles têm aquele reconhecimento, né? Aquela alegria pelo mínimo que tu oferece pra eles, né? Pra eles é algo fantástico, assim. E eu sempre me identifiquei mais com as pessoas mais velhas. Eu acho que por me darem segurança, sabe? Eu me sentia mais segura ali. Então eu fui construindo a minha identidade aí. E quando eu comecei no digital, porque eu não tinha pretensão, que nem eu te falei, eu estudava para concurso, tava bitolada que eu ia passar para civil e já tava fazendo coisas mirabolantes na minha cabeça muito antes de terminar a faculdade, porque pensa, tô indo pro 7º semestre recém. Então eu já tinha altos planos assim, né? E daí começou a ficar pesado. Muito pesado para mim. Eu comecei a ficar assim diferente, insatisfeita. E no meu corpo físico começou a refletir aquela insatisfação de estar vivendo como eu estava vivendo, que era querendo focada algo, no futuro, na verdade não queria. Não era nem que eu não quisesse, eu estava vivendo o futuro e não estava vivendo o presente. E a ansiedade toma conta, né? Daí a ansiedade toma conta e tu te cobra, eu queria tirar notão, eu queria saber tudo, e daí na pandemia acaba que o ensino é diferente. Então eu me cobrava muito, será que só eu que não consigo entender? Será que é só eu que, né? E daí virou aquela coisa. Então eu pensei, Deus, chega. Daí fiz umas terapias, né, sistêmicas, e não tem erro. Te mostra. E daí viu o que era. O meu propósito, eu brinco que o propósito ele é uma luz, que a vida da gente é uma caixinha, e daí Deus te larga dentro daquela caixinha e põe uma luz. Desde que tu nasce, tu tem essa luz. E aí o que acontece? A gente, você teimosa, cabeça de galinha, tu sai da luz de vez em quando e vai querer concurso público, tu vai querer fazer outra coisa, mas não é o teu propósito de vida, não é aquilo que te dá satisfação. E eu tava fora desse propósito. Quando eu entrei nessa luzinha do meu propósito, eu comecei a me cuidar, me autoconhecer, cuidar da minha espiritualidade, né? Me cuidar, porque a gente se cuidar não é o físico somente, é cuidar da alma, é nutrir o que tu gosta, fazer o que te satisfaz. É se olhar e se sentir. Se olhar, se sentir, se perceber se tu tá bem, se tu não tá. E quando eu comecei a fazer isso, tudo começou a fluir. E aí o que acontece?
Quando tu entra na tua luzinha do teu propósito, minha filha, nem Deus, olha, até Deus se apavora contigo assim, ó, de tão rápido que tu anda. Tanto que tu tá brilhando. E foi isso mais ou menos que aconteceu, porque... Tu iniciou em 2022, em que mês que foi? Eu acho que tem... Abril, maio? É por aí. Porque daí teve um impulso, né, a Patrícia, a Guerreiro, querida, né, a Paty maravilhosa. Ela me mandou uma caneca, assim, e eu fui publicando, e já postava antes... esporadicamente, não com o mesmo propósito de hoje, mas eu sempre postava empresas, alguma coisa que eu comprei e achei legal, um lanche que eu comi e achei bom, lojas de amiga, sempre estava promovendo alguma coisa, algum produto. Compartilhava algo que tu gostasse. Exato. Por quê? Porque eu penso assim, não custa nada. Não custa. E às vezes tu posta ali e tu ajuda alguém que estava precisando daquilo e não sabia onde achar. Então eu sempre fazia isso. Aí quando a Patrícia me mandou essa caneca. Uma caneca com lindos press kit dela, são sempre muito lindos, né? E ela me falou, Dida, por que tu não trabalha com isso? Eu pensei, não tenho nem seguidor pra isso, né? E ela, não, porque tu trabalha legal, tu comunica bem, tu é uma pessoa espontânea. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sabe? E eu acho que foi muito legal, porque às vezes a gente não consegue perceber o como tu faz e tudo mais. E daí foram vindo os feedbacks, os pedidos, as empresas. Olha só. Sabe? Foi acontecendo, assim, de uma forma bem natural, realmente. E essa tua espontaneidade é a tua marca, né? Eu brinco, né? Que as pessoas pagam a gente pra isso, né? Imagina se arrastar na academia. Assim, a Aline treinando lá bem sério, quando me passa eu arrastada por uma perna. Mais ou menos assim, né? É esse teu negócio assim, que me chamou muita atenção. Tu grava uma vez? Não gosto de gravar 2 vezes. Tu grava aquela vez que foi. Eu brinco, até foi ontem eu postei, né? Um vocabulário de Ida. Gente, eu sou lá do fundo de Santo Antônio e sou muito melhor. Queria que vocês me conhecessem antes. Né? Grossa e truco. Então, tipo assim, ó, eu tenho meu palavreado, meu vocabulário próprio. Às vezes, né, a gente erra ali uns negócios e tudo mais. Só que não adianta eu aparecer no meu Instagram falando tão perfeitinho, tão bonitinho, se não sou eu aquilo na vida real, sabe? Então, eu acredito que os números que eu tenho, meu alcance e tudo mais, seja em razão disso. Porque é a tua verdade. Não, e sabe o quê? As pessoas falam, as pessoas têm noção disso. Por exemplo, eu não sou muito de postar, às vezes eu coloco alguma coisa, mas mandam assim, ó, Dida, me apavoro que tu na rua e tu no Instagram é a mesma coisa. E é isso que eu quero, é isso que eu prezo, sabe? É essa a verdade. E daí eu brinco, de longe, às vezes eu não consigo reconhecer a pessoa, né? Daí eu brinco, guria, se vocês me enxergarem na rua e for alguém que eu não conheço, ou até quem eu conheço mesmo, me grita, faz sinal de fumaça, tira umas pedras, mas me chama, porque às vezes eu ando tão enlouquecida, voando os cabelos, que eu não enxergo a pessoa. Sim, a tua cabeça deve ser a 1000, né, Gida? Às vezes a gente, né, é a 1000 desnecessariamente, mas eu tô sempre nessa função, assim, de não parar, porque eu acho que é isso que me motiva, sabe? Eu gosto de estar nessa agitação. Se eu parar, me mixo. Já termina a mulher. Eu gosto. E me conta, Maria Clara. Maria Clara é uma mescla tua e do Ricardo? Maria Clara é. Rezei tanto pra essa guria sair com o gênio do pai dela, né? Não. Pois Deus te dá os filhos pra te, né, te melhorar. Pra te aprender, né? Não, guria, parece que eu tô discutindo às vezes com a versão compacta minha. É igual eu. Igual. Nossa. Maravilhosa, né? Modéstia à parte. Ela tá com 5 anos, né? 6. Outra que vai entrar pro mundo digital bem rápido. Porque sim, a Maria é a tendência, fotogênica. né? Ela tem dificuldade no falar, ela é muito envergonhada, né? Mas ela fotografa muito bem e ela adora quando chega recebidos pra ela lá em casa. Adora. Adora. A família digital, né? Sim, né? A tendência, tu e o Ricardo vão nessa linha, ela vai também. Vai também, acompanha, né? Que legal, que joia. Eu tava olhando um pouco as tuas redes ali, né? E anotei aqui algumas coisas. Não conseguiu captar muita coisa. Tu viu que veio um monte de coisa? Acontece. A tua vida acontece nos stories, né? Achei muito interessante que tu escreve ali 0% vergonha e 99% doidinha, né? E é bem isso que a gente enxerga mesmo. É justamente por isso que eu coloquei, sabe? Porque um dia me falaram, Dida, tu não tem vergonha. Eu comecei a refletir sobre isso, se eu tinha ou não vergonha. A gente até tem vergonha. Sabe, em algum momento ali tu vai ter vergonha. Mas daí tu pensa assim, ó, o que a vergonha vai te trazer? Ela não te traz nada. Porque quando tu tem vergonha, tu te abafa, tu te apaga, tu te fecha.
E quando tu é desinibido, e eu sei que isso é algo muito pessoal, porque não é todo mundo que consegue ser assim, né? Porque as pessoas criticam porque não conseguem colocar pra fora. E muitas vezes eu sempre digo, né, que as críticas, ela é um reflexo, tu é o meu espelho, digamos. Tudo que eu vou ventir é porque tá em mim aquilo. Com certeza. Eu não vou conseguir ventir algo que eu não tenho. Entende? Então eu vejo assim que a crítica ela vem e tu tem que aprender a lidar, principalmente quando tu tá exposto, assim. Eu recebo, né, mensagens às vezes tirando com a minha cara, me mandaram uma vaca um dia pra eu vender, né? Posta aí pra mim. Claro, posso, com certeza que posso. Então, tipo assim, a crítica vem. As pessoas às vezes tentam entender, né? Mas eu sigo, sabe? Tipo, eu sigo. Então, não é que eu não tenha vergonha, eu até tenho vergonha. Em algum momento eu deveria ter. Mas eu não deixo isso me afetar, sabe? Só que essa tua essência, tua verdade, trouxe tantas coisas boas já, né? Traz sempre. O universo vai trazer muito mais. Tu vai ver, daqui uns 10 anos a gente vai fazer outro podcast. Tu acredita bastante em conscienciologia? Já leu sobre conscienciologia? Conscienciologia específico não, mas eu acredito muito. Porque tudo tá no poder da tua mente, da tua consciência, na forma que tu escolhe pensar e ver a vida. Com certeza. Há uns dias atrás eu falei sobre isso. A tua consciência é o que te rege, é o que te governa, né? O espiritismo, ele te diz que a consciência é o que te leva para o inferno ou para o céu. E em vida, para onde que a consciência te leva? E tu acredita, né, em ti, nos teus potenciais, o que tu tem de bom ali. E tu coloca isso pro universo, o universo te retorna. Exatamente. Então eu acredito muito nisso e aí eu tô vendo, né, tu contar a tua história, a tua vida, né, dessa forma e o quanto de coisas boas. Porque na verdade, assim, ó, as pessoas estão acostumadas a ver a Dida sempre rindo, sempre brincando, mas gente, eu sou humana. Eu tenho meus dias, sabe, que eu tô nos reinaços que só o meu abençoado me aguenta. Nós temos a luz e a sombra. A luz e a sombra, exatamente. É a cunhada maravilhosa que fala muito sobre a luz e a sombra. Então, assim, ó, eu tenho. Só que eu não mostro isso no Instagram. Não tem porquê? Não tem necessidade, entendeu? Eu brinco que de coisa ruim o mundo já tá cheio, a Globo tá mostrando. Então, tipo assim, eu tento trazer o meu lado positivo, o lado que agrega alguma coisa. Eu sempre digo que o universo me traga parcerias, pessoas, relacionamentos, que me coloquem em lugares que eu possa fazer a diferença de alguma forma e que se não for para eu somar ali, que eu não fique, sabe? Porque o trabalho como um todo, não só no digital como comunicadora, qualquer área, tu tem que ter uma troca, é uma via de mão dupla. Tu vai no dentista, tu vai fazer o pagamento para ele vai te oferecer o tratamento. Então é uma via de mão dupla todo relacionamento. E eu digo, se não for para eu somar, que não haja uma troca equilibrada, que não flua, que não vá pra frente. E é incrível porque acontece, sabe? Então eu escolho muito isso, eu tenho consciência disso. Mas a gente, lá em casa, o Ricardo é meu maior exemplo, né? O homem é um sucesso. Eu brinco comigo, como é que tu fica elogiando? Elogio, porque é merecedor da pessoa. Ele acorda de manhã e ele tá sempre olhando. Uma palestra, uma mentoria, ele tá sempre estudando, sabe? E mesmo que eu não esteja fazendo com ele, a gente pega. Porque é o ambiente que tu vive. Tu ouve, ele comenta, sabe? Tu vê ali. Então, ele me ajuda muito nesse sentido de ter cada vez mais consciência. Eu tenho muitos bloqueios. Muitos, sabe? E quem vê assim não diz. Mas eu tenho. Só que o que acontece? É difícil pra todo mundo, né? Tu te autoconhecer, tu perceber o que tu tem que melhorar. Assumir tuas crenças. E eu tenho muitos bloqueios. Só que daí o que acontece? Tu pode ficar com aqueles bloqueios e ficar estagnado. Preso ali. Ou tu vai tentando. Um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez. Que nem eu postei agora essa semana. Sobre academia. Eu me boicoto muito. A gente tem essa tendência, né? De, não, mas eu não consigo. Mas não consegue ou não quer. Tem uma diferença entre não conseguir e não querer. Então eu comecei a ter mais consciência, como tu falou. Do meu potencial, do quanto eu posso fazer melhor, do quanto eu posso fazer mais, posso fazer bem feito, digamos. Não fazer simplesmente por fazer. Que nem tu falou, comentou, né? Que tu fica muito presente quando teu filho tá em casa. Essas coisas hoje... São escolhas, né? São escolhas. E querendo ou não, tu tem uma tendência muito grande a ficar no celular e tudo mais. E se tu não tá consciente disso... Tu não vai conseguir escolher. Tu vai fazer aquilo que te é mais... não é nem prazeroso. Aquilo que tu tá mais habituado.
a fazer. Tu faz por... Tu entra naquele sistema. Isso, Ele sistematiza a fazer algo sempre do mesmo jeito. Né? E se tu não mudar teu pensamento, teu modo de enfrentar, o teu modo de viver, tu não muda. Exato. Tu sair daquele sistema e adotar outro é difícil. Nossa, alimentação. Fugir da nutricionista 60 dias. Não, porque pra mim, é o hábito mais difícil. A reeducação alimentar é o mais difícil que tu tem. Porque ir na academia treinar, tu vai. Nem que tu faça meia boca. Mas vai e faz. Tu vai e faz. Nem que tu sabe que vai te sentir bem, né? Nem que seja umas 2 levantadas de barra lá, tu faz. Mas a alimentação, nossa, gente, é muito difícil. Porque a gente tem uma tendência de achar que o prazer vem do alimento, né? E a Sibeli, eu vi que ela foi tua convidada, Sim, né? Sim, foi a nossa convidada anterior. E a Sibeli, uma querida, assim, ó. E ela até me deu uns puxão de orelha, né? Porque eu deixei ela me ajudar, por exemplo, assim, sumi. Né? Fazia lá minha dieta, mas tipo, né? Eu falei pra ela, Sibeli, eu acho que eu fiz uns 60%. E eu apavorada, porque eu pensei, meu Deus, que vergonha. Porque quando tu comunica empresas, pessoas, serviços, de certa forma, tem que cuidar da imagem. Não, é como se eu fosse, não é nem isso, é como se eu fosse uma camiseta. E essa minha camiseta tivesse várias estampas de marcas. Então, eu não posso colocar o nome de alguém, por exemplo, eu vou comunicar lá a menta, mas eu não uso, sabe? Eu vou comunicar a Sibeli, mas eu não faço. Eu não faço minha dieta, eu não me cuido. E eu pensei, meu Deus, e agora? Tô indo contra tudo aquilo, porque não vai dar resultado esse meu 60%, 50%, não vai dar resultado. Eu pensava assim, né? Até porque na balança não mudou muito. Eu perdi 2 quilos só na balança. Daí fui. Tu ganhou massa? Ganhei 4 quilos. E aí, fui na Sibeli, né? Toda espiada. Tipo, vou aí, fui. Começamos a fazer... Aquele mulherão, né? Porque é um mulherão, né? Começamos a fazer ali, né? Toda a avaliação novamente. Eu comecei a ficar chocada, né? E eu disse, Sibeli, sério, tudo isso? Eu perdi acho que 4 centímetros ou 7 de braço. Sou braçuda, né? E daí eu pensei assim, feito é melhor que perfeito. Com certeza. Então, ali eu tive uma motivação, sabe? Pra melhorar a alimentação, pra me cuidar mais ainda. E aí eu já botei na cabeça, né? Se é pra ir pra academia 6 horas da manhã e chegar lá e ficar só tagarelando, não vou mais. Tanto é que a Tanilce sabe. Coloquei, 1h30 no máximo pra eu ficar lá dentro. Seja treinando, seja conversando, seja gravando reels. 1h30. É o teu tempo. É o meu tempo. É o meu tempo que eu tenho. E tá dando certo. Algo que faz tão bem, né? A Power Fit, assim, eu tenho comentado com o pessoal que me pergunta, porque eu troquei da academia, né? Um tempo atrás. E assim, realmente... Os aparelhos são bons, os professores são bons e a vibe da academia é maravilhosa, né? Tu sabe que o diferencial, eu já tinha treinado na Power antes e saí da Power, voltei pra Power. Desculpa. Mas o diferencial da Power Fit eu acho que é como um todo, a galera, o pessoal. Porque tu vê assim, ó, a gurizada ali tá sempre apoiando, motivando, os guris são os queridos. O Hugo, o Reginaldo. O Hugo, assim, ó, show de bola. Eu brinco com ele, que ele é meio que psicólogo, terapeuta, né, personal, amigão. Então, assim, ó, a Giovana, queridona, a Taunice, como diz o Hugo. Então, é um combo completo da academia. A energia da Power Fit, eu duvido, mas pago pra ver. A energia daquela academia. E temos a mascote também, né? A gata, né? A nega. Então a energia da academia te faz tu te sentir acolhida lá dentro. Porque quando eu comecei a treinar, eu treinava por dor, eu tinha uma dor muito grande no quadril. Tudo que tu não cura na alma, reflete no corpo, né? Reflete no corpo. E daí ali eu já tava em passos lentos de sistêmico, terapia e tudo mais. Fui vendo o que era aquela dor. Mas eu tive que cuidar do físico, já que eu deixei chegar no físico, né? Então eu treinava por dor, assim, e acabei me apaixonando, sabe? Hoje eu gosto. Não tanto, mas gosto. Que legal, que joia. Dida, me conta sobre as tuas parcerias, os teus parceiros, as marcas que tu representa hoje. Tu faz reels, tu faz vídeos, publica, né? Quando eu comecei a trabalhar com o digital, a primeira coisa que eu fiz foi jogar para o universo e pedir para me trazer parceiras que fossem afins com aquilo que eu acreditava ou que eu me identificasse de alguma forma para poder fluir, né? E todas as parceiras que eu comunico e as que eu já comuniquei e que porventura ainda não estou comunicando,
Eu sempre brinco que não é questão de somente o trabalho, o dinheiro, a troca. Se eu acredito naquela empresa, não é porque não estamos mais hoje como parceiros que eu não vou comunicar ela, sabe? Dida, me fala um pouco sobre teus parceiros, tuas parcerias, tuas marcas, né, que hoje tu representa, que tu faz os teus rios, publicações, divulga muito elas, né? Parceiras incríveis. Até já fica o convite, vão lá no meu perfil, tem destaque de todas as que eu comunico agora, as que já comuniquei. Eu brinco, né, não deixa de ser uma realidade, que inconscientemente eu atraio elas para mim, né? Uhum. Então, são empresas maravilhosas de todas as áreas, serviços. Quem quiser looks lindos, tem lá. Calçados maravilhosos, tem também. Serviços. A Tanilce, que a gente vê frequentemente com a Aline na academia, né? Eu brinco, né? Então, parceiros show de bola. E eu sempre digo que eu peço pro universo trazer parcerias que eu possa somar e agregar, assim como elas também me deem a oportunidade de crescimento. A gente tem uma troca, eu aprendo muito com elas, né? E como fui vendedora, então o varejo em si me atrai bastante. Vocês têm muita afinidade, né? Muita. Eu vejo que tu tem muita afinidade com as empresárias, com as marcas, tu realmente veste a camisa. E é bem isso. De certa forma, eu tenho um olhar do outro lado, por exemplo, né? Do proprietário, porque como eu já fui vendedora, eu já tive do outro lado do balcão. Às vezes eu costumo dar dica, eu falo, né? Às vezes tal coisa vai funcionar melhor, ou promoção. Eu sempre tô dando na medida do possível, dando uma sugestão que vá agregar, sabe? Uhum. Tento fazer algo bem, de uma entrega bem verdadeira, assim, posso dizer. E tá dando certo, né? Eu tava olhando ali, hoje tu tem em torno de 12 a 15 marcas. Algumas, né, foi por um determinado tempo, e hoje a gente não está parceira, digamos, mas isso não muda não deixou de existir o vínculo. Isso, o vínculo, a confiabilidade que eu tenho naquela empresa, sabe? Graças a Deus nunca comuniquei algo que não fosse real, ou que alguém me mandasse assim, olha, tal coisa não é bem assim. Não. Graças a Deus tem propósito, sabe? Tudo é feito com muito propósito ali. Então, e tu tem aquele respeito por aquela marca, né? Tem, por entender que uma certeza. empresa é a vida. É o sonho de alguém, né? Já foi o sonho de alguém. Então, hoje eu não estou mais parceira de determinada empresa. Se tu me perguntar, Dida, olha, eu preciso de tal coisa, eu vou sempre lembrar daquelas que são minhas parceiras ou daquelas que foram minhas parceiras. Sabe? Isso não muda nada. Eu continuo comunicando ela. E eu digo que eu comunico muito mais no pessoal do que no digital. Olha claro, só. Porque no digital tu acaba postando o quê? Os stories, 5 por dia. Mas eu comunico muito mais das minhas relações de vivências diárias mesmo. Me indica tal coisa. Onde que eu posso fazer e comprar? Eu vou indicando. E assim vai indo. E assim tu vai indo. Claro. Vai trilhando. Empresas incríveis. E aí o Ricardo também entrou nessa e agora a Maria Clara. O Ricardo adora, né? As roupas fitness, modelo, majuá. E a Maria tá seguindo pelo mesmo caminho, né? Vai na mesma vibe. Ela é um pouquinho mais tímida também. E eu tento não forçar ela, né? Claro, sim. Tento, na verdade, não, né? Porque eu filmo ela, às vezes, no meu Instagram, algo diário. E ela, mãe, apaga. Direitos autorais, né? Em casa funciona. Eu tenho que apagar. Só. Ela olha, depois eu apaguei. Se ela não deixar eu postar, eu não posso postar. E a mesma coisa, as fotos. Eu pergunto, quer fazer fotos pra tal coisa, ou quer fazer tal coisa com a mãe? Eu vou ver. Aí se ela tá disposta, ela faz. Super respeito, né? Tu estudou bastante sobre as leis sistêmicas, né? Na verdade, o sistêmico, sou muito grata ao sistêmico. Porque depois que eu comecei a conhecer, praticar, me autodesenvolver dentro do sistêmico, que a minha vida ela tomou uma forma, né? No pessoal, no profissional. Tu sabe, tu também é sistêmica, né? A gente tem os nossos perrengues, digamos, familiar e tudo mais, e às vezes tu acaba inconscientemente excluindo ou o pai ou a mãe. E a gente não tem como, porque tu é 50% pai, 50% mãe. Então, quando eu comecei a trilhar o sistêmico... Não aceitar pai, não aceitar mãe é não te aceitar. Né? E isso eu devo muito, né, à Aline, a minha cunhada, porque foi ela que trouxe o sistêmico pra nossa vida. Ela começou, no início ela era taxada de louca na família, né? Porque, na verdade... É uma loucura, tu já fez os cursos, tu sabe, né?
É uma loucura. É algo totalmente fora do que até uma então coisa tu assim, entendia, né? Exatamente. É uma coisa assim que tu para e pensa assim, ó. Tu vai pra lá, o pai, tu fica 5 dias chorando, né? Mexendo nas tuas feridinhas. Então ela no início era taxada como louca na família, né? Ah, louca, fica 3 dias trancada num curso. Chorando. Mexendo, sentindo, sofrendo, lembrando de coisas, né? Enfim. Então o sistêmico pra mim, ele foi uma virada de chave na vida, sabe? Comecei a me autoconhecer, a tomar pai e mãe, procurar mais sobre isso. E o universo foi me trazendo mais sobre isso. E eu fui me curando. Fui me autodesenvolvendo, aceitando, desbloqueando crenças. E te reconhecendo. E me descobrindo, na verdade, Imagina, né? Porque eu falo muito frequentemente sobre isso no Instagram. Que a gente cria uma imagem da gente mesmo. E às vezes tu compra a tua verdade como absoluta, né? Não, eu sou assim. E hoje, eu não quero ser igual meu pai, igual a minha mãe. Né? Não vou repetir, eu não vou. Daí tu já tá julgando, né? E daí hoje eu tenho uma consciência que eu não sou, eu estou. Porque hoje eu estou nessa fase de desenvolvimento, de conhecimento. Eu estou em tudo na minha vida, em todas as áreas. E tudo vai evoluir, né? Amanhã eu posso estar de outra forma, em outro lugar, fazendo outra coisa. Então eu não digo que eu sou, eu digo que estou. A doutrina espírita, ela prega que o nosso único caminho é a evolução. A gente nunca retrocede. Se a gente retrocede, é para poder, né, ir à frente depois. Mas o nosso caminho sempre vai ser a evolução, sempre vai ser estar melhor um dia após o outro. Né? E as dificuldades, quando elas te abalam, elas não devem te derrubar, elas devem te fortalecer. E na verdade é a forma como tu encara, né? Eu sempre digo, tudo que acontece de ruim... Tinha uma novela, não lembro qual que era, que dizia, tudo que acontece de ruim é pra me orar. E é mais ou menos por aí. Mais ou menos. Né? Tipo, aconteceu algo ruim, pega aquele ponto ali, que foi negativo naquele momento, e olha o que eu preciso enxergar, o que eu preciso aprender aqui. Porque se tu não olhar, tu não analisar, vai voltar de novo, vai repetir. E volta pior. E parece que tu tá sempre num ciclo vicioso, né? Tu tá sempre repetindo. Mas por quê? Porque tu não aprendeu a lição. É verdade. Então o sistêmico, ele me trouxe minha parceira, a Isabela do Além do Eu. Olha só. A Isabela, eu vejo muito a troca do equilíbrio com ela, sabe? E foi uma das minhas primeiras parceiras. Foi uma das minhas primeiras, assim, com o propósito profissional mesmo, de enviar proposta, assim, né? Orçamento, porque eu gosto de fazer tudo bem organizadamente. Bem organizado, assim, né? Na medida do possível, brinco que estou engatinhando, porque a gente vai melhorando a cada dia, como tu falou. Mas ela foi uma das primeiras, assim. E eu achei muito incrível, porque como eu comecei a trabalhar com o digital, eu falei, me tragam empresas que me deem a oportunidade de crescer, de ter uma troca legal, e foi uma das primeiras, assim, sabe? E eu achei muito, muito bom. O conteúdo dela é muito bom. A Isabela Vieira, ela escreveu um livro sobre direito sistêmico, né? Escreveu, inclusive maravilhoso, que foi o TCC dela, né? Olha, isso foi o TCC de conclusão do curso dela. Foi uma forma que ela encontrou de agradecer aquele ciclo que ela viveu dentro do direito, né? É uma história maravilhosa, a história da Isabela. Deixa a sugestão até para uma entrevista. Com certeza. Agora ela tá cuidando do Gael, né? Que nasceu. Então a gente vai dar um tempo, mas a gente vai chamar ela aqui. Acho que ela tem muito para agregar ao gurias. Sim. E agregar para as gurias que nos seguem, com certeza. Nossa, demais. E esse direito sistêmico, hoje tu segue na tua linha de estudos ao direito? Sabe que hoje não. Hoje não, mas eu nunca perco o vínculo com ele, porque até pelo Instagram eu sempre penso assim, ó, eu seleciono, e acredito que todos deveriam fazer assim, porque como é uma quantidade absurda de conteúdo no digital, como tudo na vida, a gente tem que escolher, né? E eu escolhi continuar seguindo coisas que me agregassem, conteúdos que me agregassem, e o Dr. Sam Storch, maravilhoso, querido, é outra pessoa que comunica o sistêmico e dentro da área dele, que é o direito, muito bem e muito claro. Porque se tu parar para analisar hoje os conflitos que tem dentro do judiciário, se fossem abordados dentro de uma área do direito sistêmico, muitos processos não precisariam ir para frente. Em outras instâncias. Exato, porque muitas vezes a pessoa quer o quê? O reconhecimento, quer... É uma forma que todo conflito ele tem ali algo familiar. Algo subjetivo, né? Subjetivo. Então, assim, ó,
se tu começar a analisar, o judiciário ele teria uma melhora muito grande, mas aos poucos tá crescendo o direito. Por isso que existem as conciliações As conciliações, mediações, inclusive É. é muito legal, né? Agora, nesse semestre passado, a gente começou a fazer práticas e assistir as conciliações e tudo mais, e tu vê muito sistêmico ali. Olha só, que interessante. Muito. Tudo na vida é bem sistêmico. Quando tu começa a pegar esse olhar, tu começa a ver o porquê que tu trata, às vezes, um familiar assim assado, porquê que tu, né? Tu tem resistência a outros, tem mais afinidade com outros. Então, tipo, tu vai analisando ali, ó, e o direito sistêmico, hoje, eu não estudo mais ele como antes, ele até não leio tanto como antes. Até porque hoje teu campo é o digital, é outro, né? Então, mas não abandono e tenho um carinho muito grande, sabe? Admiro muito a área do direito sistêmico. E acredito que o futuro vai caminhar para um direito sistêmico. Com certeza. O direito, ele tá crescendo aos pouquinhos, até porque tinha uma resistência, tendência né? mais humanizadora, Humanizadora, E aos poucos, através do SAMI também, né? Foi se disseminando mais o direito sistêmico. Olha que antes não tinham em tantos estados. Hoje já tem. Ele é da Bahia, né? O SAMI é Bahia. Então, hoje já tem Rio Grande do Sul, São Paulo, tem OAB, que são sistêmicas. Claro. Então, é uma área muito interessante. Que joia, que legal. Me conta um pouquinho. Consegue te lembrar da tua guria lá com 7, 8 anos de idade? Sabe que eu tenho poucas memórias. Né? Mas tu lembra mais ou menos da menina, né? Da guria. Eu lembro, todas as memórias que eu tenho era brincando de casinha. Olha só. Ou debaixo das árvores, né? Tipo, a gente morava no interior. Ou de cabaninha mesmo, de fazer lençol e tudo mais. E aquela guria lá de Santo Antônio, tu acha que ela tinha essa ideia que ela ia viver tudo isso hoje? Porque tu realizou um sonho, né? Que foi casar, né? Subir no altar. Pra ver, olha só, vestido branco. olha o sistêmico aí, né? Antes, eu queria muito casar. Queria muito casar. Nossa, era fissurada em casar, porque eu achava que, né? Não sei o que eu pensava, assim, que o auge pra mim era casar. Mas eu acho que é o sonho de toda mulher, E daí depois passou. Passou que eu bloqueei, assim, não quero mais casar. E o Ricardo, quando eu conheci o Ricardo também não queria casar. E depois ele tá ótimo, isso aí. E só que o que era? Era um bloqueio, crenças, né? Os homens não prestam, aquela coisa, todos os homens são maus porque me traíram, me fizeram sofrer, agora não vou mais querer casar. Os traumas. E aí, a gente foi se curando como casal, porque o Ricardo também, ele é bem sistêmico. Ele curou as dorzinhas dele e eu fui curando as minhas. Porque não adianta eu querer mudar o outro, né? Não. Eu tenho que mudar eu. Então, eu fui mudando, fui me melhorando. E do nada, o ano passado, ele me saiu com essa de casal. Só que eu, né, imaginava assim o casamento. A milhão. E aí tu já tava a milhão com o digital. Já tava. E aí eu pensei, um cartório básico ali, né, um jantarzinho me deu. Mas a sogra, ela é mãe de 3 gêmeos e da Aline, né? Então o Ricardo tem mais 2 irmãos gêmeos e a Aline. Olha, o sonho da sogra era entrar na igreja, né? Com um filho, no casamento, lá, plena, maravilhosa. E ela não tinha entrado com nenhum dos filhos ainda, porque o Guga casou no cartório, fez uma cerimônia já mais civil mesmo. Inclusive, acho que teremos casamento em breve. Olha só. E quando a gente falou em casar, ela já enlouqueceu, né? Brilhou o olho. Nossa, já saiu montando festa. E eu falei pra ela, né? Como era um sonho dela também, eu falei, tudo que tu imaginar, assim, a gente troca uma ideia, mas super apoio. Então, a gente fez um casamento bem sistêmico, não joguei buquê, eu ofertei o nosso buquê, né, pra toda a nossa ancestralidade, tanto minha quanto do Ricardo. Ai, que lindo, Dida. Eu soltei, tem uma parte dos vídeos, assim, que a gente solta um balão não, acho que eram 3 balões, de gazélio com uma florzinha, porque o buquê seria muito pesado. Claro. Então a gente ofertou aquela flor em nome do nosso amor e de todas aquelas pessoas que puderam e as que não puderam ser felizes no amor. Ai, que emocionante. O casamento foi bem sistêmico, assim, bem sistêmico, bem legal, porque tem gente que brinca, né? Não convidou, não me convidou. Só que foi um casamento bem íntimo, assim, de amigos. O Ricardo acho que tinha uns 8, 9 amigos e eu acho que umas 4, 5 amigas que faziam sentido estar ali porque viveram determinadas fases das nossas vidas. Assim. Tem uma simbologia na vida de vocês. Exato. E família, sabe? Mas foi bem sistêmico, bem legal.
E a Maria Clara, como é que presenciou tudo isso? Ai, ela chorou horrores, né? Feliz da vida. Esperando um maninho ou uma maninha. A Maria Clara é a nossa segunda filha, né? Nós tivemos um outro bebê, o Mikael, e ela sempre fala nele, e ao mesmo tempo ela me pede outro já, então acho que tem que dar jeito. Só tem que dar jeito. Ai, que legal, que lindo, lindo. Então eu te digo assim, né, eu acredito que... Cuida até um minuto, tranca aí. Fluiu um bom pouco. Agora nós vamos finalizar. Que legal, e eu vi aqui, ó. Esperando. Agora vai. Deus é pai, pobrezinha da Aline, nunca mais. Nunca mais a Aline convida uma que tenha a vai Acho que agora vai. Vai. Foi? 25 cortes. Ele sabe mais ou menos onde é que tem corte. Bom, Dida, né, ouvindo toda essa tua história, né, e contemplando ela com todo esse teu olhar sistêmico, com tudo que eu entendo, né, do sistêmico também, tudo que eu acredito, assim como tu, no universo, em Deus, né, e nessa tua vibe maravilhosa que tu tá conquistando tantos espaços, né, com essa tua verdade. A gente te deseja do fundo do coração pra ti e pra tua guria que veio lá de Santo Antônio, que se tornou samborgense, muito sucesso, muita luz. Muita gratidão por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, tão verdadeira como tu é. Para mim, é um orgulho poder ouvir toda essa tua história, né? E gratidão mesmo. Te desejo todo sucesso, toda luz e muito amor e prosperidade na tua vida. Gratidão, Aline, e esse espaço que tu abre, não só para mim, mas para tantas mulheres, né, que já estiveram sentadas aqui, mulheres maravilhosas, é muito legal. Porque tu mostra um lado que muitas vezes, né, tu não vai sair falando da tua vida, tu não vai... Então, assim, ó, é lindo o trabalho que tu faz, a forma como tu faz, o teu olhar que tu tem, o cuidado que tu tem. O pessoal deve ter pensado assim, a Dida iniciou o podcast com 220 a milhão. Gente, eu estou há um mês em um processo que vai e volta a voz. Inclusive, devemos olhar para isso, vou ter que olhar para isso, porque não tá dando, né? Menos de um mês, 3 vezes sem voz. Aline, muito querida, muito atenciosa. A gente deu um time ali para eu ter uma crise de tosse. Retornamos. Então, eu retornei num tom de voz um pouco mais baixo devido a isso, né? E o olhar que tu tem, o cuidado que tu tem conosco é maravilhoso, sabe? E a forma como tu faz, a gente precisa falar mais, vamos divulgar mais esse tipo de trabalho, de projeto. Sei que tu tem uma parceira também. A Elisa, que não tá aqui hoje, Exato. né? Tá aproveitando, foi passar Natal, final de ano, tá lá com a família dela em Santa Rosa. Isso aí. Mas é maravilhosa também, é fantástica. Né? O que a gente costuma falar que a Elisa, ela vestiu a camisa do Gurias, ela entendeu o propósito. Né? Então não é à toa que ela tá comigo e eu não deixo de insistir com ela. Sempre que ela pode estar aqui, ela sempre vai estar aqui. Com certeza. Então, eu também, né, me sinto lisonjeadíssima de abrir o ano com vocês e desejo muito sucesso e no que depender de mim, vamos comunicar muito, né, as gurias, porque esse trabalho ele precisa crescer e mostrar mais histórias. Quem sabe a gente, alguém aí, já quer patrocinar o podcast das gurias. Então vamos agilizar isso daí. É um projeto lindo, maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. E que seja um sucesso, assim como tu. Gratidão. Maravilhosa. Gratidão. Muito obrigada, viu? E siga esse teu caminho lindo. Com certeza. Tem muito pra brilhar. Que joia. Obrigada, viu? Gratidão, Aline. Feliz ano, Dida 2023 maravilhoso pra ti, pra tua família. Gratidão pra ti também, que seja um sucesso assim como nós, né, Aline? Um 2023 abençoado, gurias. Com todas as realizações possíveis na vida de vocês. Obrigada por estarem nos acompanhando. Até a próxima. Tchau, tchau.